Quero agradecer a presença do secretário de Saúde de Vinhedo, Milton Rivoli. Obrigada pela presença, Milton. Vinhedo, nossa cidade vizinha, para quem não é daqui da região, é uma cidade maravilhosa também. Bom, nós vamos agora, então, como eu disse, para a nossa quarta e última mesa, e nós vamos falar sobre a importância das reguladoras, elevando o padrão e a competitividade. Então eu gostaria de chamar agora o nosso moderador, Eduardo Caritá, biomédico e sócio fundador da Funcional Micro Limitada. É uma empresa de nanotecnologia aplicada à nutrição humana com patentes e livros na área. Obrigada, Eduardo. E os palestrantes, mais uma vez convido Norberto Prestes, presidente da Biquip, foi nosso moderador de manhã. Fabrício Gamino, administrador de empresas e contador, cofundador da GT Group, com experiência em gestão tributária e inovação em pesquisa e desenvolvimento. Obrigada. E também o Robson Mota, já falaram bastante dele aqui, né? O Robson é diretor da Anvisa, supervisionando as áreas subordinadas à 4ª diretoria da agência, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Goiás, MBA em Gestão Financeira pela Universidade Alves Faria e especialização em Vigilância Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Podem tomar assento, por favor. Eduardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer que tenha tanta gente ainda para tratar de um assunto tão espinhoso quanto o regulatório, né? Porque financiamento, aqui nem todo mundo participa do mundo dos financiamentos industriais, mas o regulatório, se alguém come algum produto alimentício, toma algum remédio, usa algum domicílio sanitário, ou enfim, usa algum cosmético, ele está inserido no mundo do regulatório. E hoje a gente vai falar de uma coisa. Primeiro eu queria cumprimentar os colegas da mesa, pedir desculpa pelo meu modo informal, eu sou um pesquisador, não tenho essa habilidade política de fazer toda essa salamaleca. Mas é o seguinte, eu tenho uma mulher que organizou esse negócio aqui, então cada um tem uma vantagem, né? Então eu tenho essa vantagem. Agora, esse tema é um tema assim, bastante espinhoso, né? Por quê? A gente trabalha com uma coisa chamada lista positiva. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui da última vez na Suíça fazer um curso, eu fui numa feira, e aí eu entrava com o nome Brasil aqui, né? Aí as pessoas me invitavam. Eu tomei banho, o que aconteceu? Não. Aí eu falei, por que você não está me atendendo? Boradiro, Anvisa, não. Então, assim, a fama da Anvisa, como órgão regulatório, suplanta a FDA, JECFA, UEFA, todo mundo. Porque ela trabalha com uma lista positiva, ela é um órgão vigilante, quem vigia com uma lista positiva é complicado, né? Mais de milhões de empresas, milhões de produtos, enfim. Então, hoje aqui, no lugar da gente fazer uma sessão onde haverá uma contenda, um enfrentamento, eu penso que é uma grande oportunidade. Há 40 anos que eu participo do mercado de microencapsulação, nanotecnologia, etc. Eu nunca vi um diretor de Anvisa ter a coragem de se apresentar ao público. Então eu queria pedir uma salva de palmas para ele. Porque assim, eu já fui em congresso em Brasília, já fui em congresso no Rio Grande do Sul, já fui em congresso na Paraíba. Vai ter Anvisa. Puxa, eu vou encontrar alguém da Anvisa. Nunca encontrei. É a primeira vez. E é um diretor. Então, assim, é uma oportunidade única. Eu queria transformar isso daqui num momento de realmente produtivo. Que vocês abrissem o coração, fizessem as perguntas. E também os meus interlocutores. Tá? A mesma coisa o Fabrício, é um homem que vive da inovação e vai se apresentar. A mesma coisa o Norberto. Então, assim, é uma sessão de encerramento onde nós vamos tratar um assunto muito difícil. Se eu disser para vocês que para muitas pessoas o órgão regulatório é um limitador da inovação, e a palavra principal que está aqui é inovação, e a gente está tratando esse tema com o diretor da Anvisa e com gente da área, então vocês devem imaginar o tipo de coisa que pode acontecer aqui, né? Então eu faço essa introdução de uma forma aberta, simples, não quero gastar mais o tempo de vocês, vou passar a palavra para o Norberto. Certeza? Então, vamos lá.
Bom, obrigado, Eduardo. Melhor assim formal, já que é o último da licença. Antes de começar aqui o processo, era tudo certo. Eu também espero que dê. Uma vez, Edilson, você está me devendo essa cadeira, Edilson? Aqui, 2 vezes, hein? Mas eu prometo trazer essas informações agora em complemento à primeira fase. Eu só vou cronometrar, porque eu falo mais que homem da cobra, e é bom eu deixar aqui para ter uma noção de quanto tempo que eu vou falar. Bom, a ideia, como nós temos a agência reguladora aqui, a Anvisa, ele vai mostrar como que a associação, né, que representa um setor privado que depende muito da inovação para sobreviver, a gente vai mostrar o quanto que é fundamental o papel da agência para que essa inovação prolifere ou cresça dentro desse setor. Bom, a gente está localizado em São Paulo, nós temos hoje, agora já são 60 associados, já estamos com 41 anos, né, fizemos agora, e nossa atuação é no setor farmacêutico. Então, a gente tem algumas frentes de produção de insumos farmacêuticos de origem animal, sintética, biológica e sintética biológica, está faltando mais um. Não. Sim, isso é de origem vegetal, exatamente. A pilocarpina, por exemplo, é um bom exemplo disso. Aqui são algumas nossas associadas. Bom, a gente está trabalhando em 3 frentes, basicamente, da equipe, né? Nos próximos 5 anos, especialmente aí com a NIB, né? A nova indústria brasileira, tá certo, né? NIB. Aí, nosso planejamento para daqui os próximos 5 anos é trabalhar à frente de estímulo à produção nacional, melhorias no ambiente competitivo regulatório, estamos aqui, e fomento à inovação. E eu vou trazer um pouco como é que a gente está pensando essas 2 frentes aqui. Nós estamos trabalhando, não pensando. Bom, acho que para contextualizar e fazer sentido, né, esse nosso trabalho, para vocês entenderem um pouco, para quem não conhece, e por que a gente está aqui forçando, disputando essa pauta, trabalhando com isso, movimentando a universidade, o empresário, o governo nesse sentido, é que o mercado de infra global foi 200 bilhões de dólares em 2021. Tem uma tendência de crescimento até 2028 de 60%. As explicações aqui nesse aumento do consumo de insumo farmacêutico, primeiro, envelhecimento da população, pós-Covid, a percepção sobre tratamento de doenças mudou bastante, então nós estamos por conta de mudanças climáticas, novas epidemias, né? Surgimento de prováveis novas pandemias, mudanças em hábitos alimentares, etc. Então isso acaba aumentando o consumo de medicamento, né? Então, quem entende que o fato da China e da Índia hoje dominar seria o suficiente, não vai ser suficiente. Lembrando que em qualquer pandemia, a Índia foi lá e fechou o país. Então, não deixou exportar nenhum IFA. E aí a gente morre aqui. Então, se a ideia for essa, já me avisa que a gente já para tudo aqui, já desiste, tá? Esse é o ponto. Só para você entender o tamanho do mercado, né? A América Latina consome apenas 7% do IFA produzido no mundo. E sendo que os Estados Unidos consome 40%. Eu sei que existe, né, uma diferença enorme, mas para mostrar que nós somos insignificantes nesse mercado. Então, se tiver que cortar, talvez nós seremos os primeiros, né? Então, nós temos apenas 1,6% da indústria de insumos farmacêuticos do mundo instalada na América Latina. Eu posso ser um pouco mais preciso para vocês. Na América Latina, nós temos, Brasil são 12 empresas que são, eu falo, de farmacêutica raiz, as outras produzem para elas mesmas e tal. A Argentina tem 13, México tem 5, acabou. China tem 800, quase 900, que vendem e que exportam, tá? Elas têm mais de 4 mil empresas de IFA lá dentro, até mais, a gente nem sabe o cálculo exato. A Índia tem umas 400 empresas farmacêuticas, 500 e poucas empresas, a União Europeia 300 e poucas empresas, os Estados Unidos tem 130 e poucas empresas que produzem IFA. Então, somos o que nisso? Quase nada, né? Então, mas existe uma super oportunidade. Isso aqui são dados da Clarivate que mostram que das
2.752 monodrogas, né, que tem um insumo farmacêutico lançados na América Latina, a gente produz apenas 4%, 129 moléculas. Tem um white space de 96%. Isso é oportunidade, né? A gente for reduzindo isso por tonelada e IFAs consumidas no Latam, por exemplo, com fontes limitadas, mercados regulados. A gente continua mantendo um white space enorme, ou seja, uma oportunidade de desenvolvermos IFA, que não são produzidos aqui, gigante. Nós fizemos, só para título de exemplo, fizemos uma análise com os dados da Argentina, e o que os IFAs são produzidos no Brasil e são produzidos na Argentina, dava uns 350 moléculas, né? Dessas, apenas 20 moléculas faziam interseção, os dois países produziam. Então, a gente ainda tem a possibilidade de interagir Latam, desenvolver localmente uma série de moléculas. Não preciso nem dizer, mas assim, uma dependência internacional aí, né, de produtos inovadores para a população brasileira, mas uma superdependência de produção de IFA. A gente importa 90% dos IFAs consumidos no país, né? Além disso, a gente importa a matéria-prima para produzir o IFA, então uma superdependência. Se a gente for avaliar friamente, dependemos 100%. Como é que vira o jogo? É só com inovação e desenvolvimento, não tem segredo. E a gente tem capacidade? Plena capacidade. Acho que os painéis de manhã, a gente já mostrou o que o Cimatec é capaz de fazer, o que as universidades públicas são capazes de fazer, mas tem uma pedra no meio do caminho, ou não é pedra, eu errei. Existe, não um obstáculo, mas uma peça de um conhecimento que é ausente dentro da universidade e com os próprios empresários, especialmente as startups, que é o regulatório. Então, isso é um ponto crítico para nós desenvolvermos, e a gente só aumenta a dependência porque a gente não consegue dar vazão para aquilo que é produzido dentro da universidade. Então, artigo no Brasil científico continua sendo artigo científico, e ele não consegue ser transformado em um produto porque ele não cumpriu, no caso da saúde, né? Ele não cumpriu com os requisitos básicos regulatórios para que ele transforme em um produto. Vou falar um pouco mais sobre isso na sequência. Aí eu quero só mais um outro número de impacto, mas tem um até que é mais constrangedor ainda, eu diria. Eu estava falando com a Daniela Marreco. A Daniela Marreco está na CEMED, que é o regulador de preço, correto, né? Aí eu estava falando com a Daniela recentemente, acho que faz uns 2 meses, em Brasília, e ela falou que saiu um último levantamento que eles fizeram de 400 e poucas drogas que foram registradas na Anvisa. Não, desculpa. Nos últimos, acho que 25 anos de agência, apenas uma droga foi produzida 100% registrada no Brasil na Anvisa. 100% desenvolvida e registrada. Eu não vou arriscar dizer, acho que eu até sei qual droga que é, mas para não errar, mas assim, a gente tem uma incapacidade, a gente chama de translação, como eu falei? Translação, ciência translacional. A gente não consegue dar o salto da academia para o mercado. A gente não consegue fazer isso. Por que a gente não consegue fazer isso? Eu vou mostrar, esses aqui são dados que mostram a importância da gente incentivar o desenvolvimento na academia e a criação de startups, né? Nós tivemos já alguns, acho que tem empresários de startups aqui dentro. A Julieta falou também das deep techs, né? O quão importante é a gente ter um nascedor sem parar, ilimitado dessas startups aqui no Brasil, né? Estou falando da área de saúde, tá, gente? As outras áreas eu não entendo, mas essa aqui em específico, eu queria mostrar para vocês que 63% das drogas biológicas, que hoje é o suprassumo do desenvolvimento de tecnologias para a saúde, 63% esse dado é de... esse aqui foi 2022, essa pesquisa, mas são dados de 2015 a 2021. 63% das novas drogas biológicas foram desenvolvidas e feitas por startups, não foram pelas farmacêuticas. Farmacêuticas estão aqui, 27, das small molecules sintéticas, sim, as grandes empresas têm um papel mais relevante, mas hoje, no front do desenvolvimento de novas tecnologias, as startups é que têm um papel relevante. Por que nós estamos falando disso daí? Porque entra uma agência, o órgão regulador aí, que dá esse salto para essas tecnologias.
e torna essas tecnologias mais atraentes para uma farmacêutica, torna mais atraente quando a Anvisa ou uma agência regulatória analisa esses projetos para o investidor. Caso contrário, não tem valor nenhum. O cientista pode chegar para mim e falar que ele tem a melhor molécula do mundo, mas se ele não passou pelo crivo da Anvisa e não fez uma patente, isso não tem valor nenhum, nem para o empresário, muito menos para o investidor. Então a gente tem um gap enorme nessa primeira fase. A gente não cuida dessa primeira fase. Aqui o que... mas aqui deixa eu passar mais apareceu os números aí. Daqui são os outputs científicos do Brasil, 2014 2013, dados da Clarivate Analytics também. Aí mostra quais são as áreas, né, que o Brasil se destaca, e aí a porcentagem é a colaboração com a indústria. Ou seja, apenas 8,21% desses papers que foram criados tiveram alguma interação, esses pesquisadores tiveram alguma interação com a indústria a fim de transformar essa pesquisa em algum produto lá na frente. Os outros, a gente olha aqui, só diminui, 0,56, 0,81. Essa pesquisa aqui completa, ela só mostra, 5 minutos, essa pesquisa aqui completa, ela só demonstra que a gente está cada vez mais se distanciando da academia da indústria. Onde é que a gente aproxima isso daí, né? Aqui mostrar para vocês também, os maiores detentores de patente no Brasil de novas tecnologias são as multinacionais aqui, tá? A gente não tem nenhuma, aqui eu vou mostrar aqui, nenhuma patente de um medicamento de uma empresa brasileira. O que a gente tem de patente aqui são de órgãos desenvolvedores como a UFMG e a USP, mas lamento informá-los, papel aceita tudo, o mercado não aceita tudo. Então, patente ela pode ser ruim, inclusive, né? E aí não serve para muita coisa, e inclusive, voltando agora para a questão regulatória, eu falei aqui da pesquisa transacional. Essa daqui é talvez a parte fundamental de se criar um sistema de inovação na área da saúde completo e eficiente, né? A Anvisa tem feito um excelente trabalho nisso, apesar, eu acho que o Robson vai comentar um pouco mais sobre isso, as dificuldades da agência, mas como já foi mencionado, acho que junto na minha palestra, da abertura lá, quando estava moderando, mostrou os TRLs, né, que são as 9 fases de desenvolvimento de um produto. Essa primeira fase aqui, o Drug Discovery, que são as 2 primeiras fases, que acontecem na universidade, e essas 3 aqui em geral acontecem dentro de uma startup, essas 2 precisam estar colada com a agência de inovação. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, na Coreia, eles já fazem essa etapa naturalmente. A agência já determinou quais eram os fatores fundamentais que o pesquisador deveria seguir para desenvolver uma pesquisa, para ser registrável. E então, hoje, um doutorando nos Estados Unidos, ele começa a fazer a pesquisa, não é do jeito dele que ele vai registrar a pesquisa. É do jeito que o laboratório que ele está, fala para registrar, no sistema tal, desse jeito, ele tem que fazer o curso tal, ele só pode usar a máquina se o fulano autorizar, o Beltrano só que usa aquela máquina, ele não pode utilizar, porque depois disso daí, todos os registros, quando for para a FDA, aí e a empresa for escalonar esse processo, já seguiu todas as etapas que uma agência regulatória pode registrar esse produto no mundo inteiro. E ele seguiu essas etapas naturalmente, sem precisar forçar. A universidade já faz esse processo. E aí o que acontece? Só para fechar aqui. Os laboratórios hoje, especialmente das universidades, inclusive os ICTs, em geral, para a saúde humana no Brasil, falta padronização no processo de desenvolvimento, falta de treinamento e falta de recurso. Então, treinamento, como eu falei, de boas práticas, por exemplo, do próprio pesquisador, que acha que ele não tem que fazer isso, ele tem que seguir essas etapas. Se ele quiser tornar esse produto registrável, ele precisa seguir essas etapas. E falta de recurso, porque é caro mesmo. Esse daí, a gente estava falando, a FINEP, né, a Julia também estava falando dos recursos, são insuficientes, mas a gente tem que lidar com o que tem, mas ainda falta muito mais investimento. Aí vem a BKIF e vem uma relação, aqui só para encerrar, nossa com a Anvisa, de propor. A gente sabe das limitações da agência, só que a gente não pode viver sem ela. E o setor farmacêutico precisa de ter várias startups, deep techs trabalhando para ver se a gente consegue desenvolver alguma molécula, algum processo produtivo, algo do tipo para insumo farmacêutico. E a gente começou a trabalhar, a Flávia Albuquerque está aqui,
a nossa gerente da área de inovação dentro da equipe. A gente montou o programa em 2022, que a gente chamou de Programa de Inovação Radical. Ninguém acreditou, nem eu, mas estava lá. Forçamos esse processo, porque assim, quando você olha o sistema de inovação radical, tem muito gap no sistema de inovação no Brasil. Mesmo se for radical, pode ser incremental, se for, tem muito gap. Então a gente resolveu definir quais seriam as estratégias e onde nós atuaríamos, né? E nós começamos em 22 com uma provocação do próprio Barra Torres, o diretor-presidente da Anvisa, como você falou aqui, nós fomos num evento lá nos Estados Unidos, levamos 10 startups, ou seja, acabou meu tempo, já era já. Nós levamos 10 startups, e aí, 5 startups, apresentaram para um grupo de investidores lá. E o Barra Torres entrou, resolveu entrar na sala, como você falou, surpreendentemente, estava lá assistindo, tranquilo. Aí, na hora que acabou, ele chegou assim e falou assim: como é que a gente faz para ajudar esse pessoal? Porque ele entendeu que se a Anvisa não estiver no meio, não vai ter um investidor para colocar recurso neles. Aí, depois disso, a gente começou uma discussão em 2022, fizemos um sandbox lá, um grupo de investidores, com farmacêuticos, startups, pesquisadores e a Anvisa provocou a gente. Falou: ó, legal, eu sei que eu tenho problema, falta pessoas para eu trabalhar, a gente precisa montar esse escritório, mas eu vou fazer minha parte. Então eu vou tentar criar mecanismos para atender vocês. Saiu o edital, a Anvisa está deixando de ser só uma agência sanitária, né, de controle, para pensar na inovação, então isso já é um avanço gigante, acho que vamos falar um pouco sobre isso. E nós propusemos, foi o decreto a portaria foi assinada em outubro de 2023. E isso muda muito, parece que não, mas é uma mudança de cultura dentro da agência. E nesse processo, nós criamos, junto com a agência, está lá no portal, um guia para as startups, deep techs, para elas entenderem quando elas estiverem desenvolvendo, quais são as etapas que ela tem que cumprir. E ela conhecer a agência. E a Anvisa também criou, lançou um edital aqui, em abril desse ano, selecionou 3 startups e ela está acompanhando o desenvolvimento das startups. Isso significa muito. Além da agência estar trabalhando nesse processo, né, de como que ela vai acompanhar esse tipo de tecnologia disruptiva, isso traz valor para as deep techs, né, para o produto delas. Então tem um ganha-ganha dos dois lados. Então a provocação da Anvisa foi: faça a sua parte. A nossa parte é ensinar ciência transnacional. E a Anvisa receber projetos decentes para que ela possa avaliar com mais rapidez e dar o certificado dela, assinar lá e falar: tem o nosso aval para o desenvolvimento. E isso aí torna um ciclo virtuoso e a gente espera que esse ambiente prospere. É muita coisa, tentei resumir um pouco, mas é isso. A gente tem também um trabalho, o BEST, que é um programa que nós preparamos startups para se apresentarem para investidores dos Estados Unidos, e para dar esse passo, a gente precisa de uma agência reguladora forte, porque, de novo, canso de repetir isso, é só com o aval delas que a gente vai conseguir atrair recursos de fora para cá, para a gente melhorar o sistema de inovação. E a gente precisa fazer isso, gente, senão a gente vai morrer com todo mundo sem remédio aqui, é isso. Sigam a gente nas redes sociais, e aqui vocês vão ter informações dos nossos programas, dos nossos trabalhos aí, tá bom? Muito obrigado. Puxa vida, que beleza. Não pensei que ia viver para ouvir isso. Estou muito feliz. Foi ótimo. Ganhei o dia. Eu vou passar a palavra agora para o Fabrício Gamino, só para fazer um resumo rápido. Ele tem 500 clientes e todos os 500 mexem com inovação. Então, vai começando falando. Vamos lá. A minha apresentação, já vou pular, eu vou tentar fazer uma coisa em ritmo mais alto, porque eu acho que está todo mundo um pouquinho cansado. A digestão do almoço maravilhoso também está pesando nessa altura, então vamos tentar subir a aceleração. Eu vou me apresentar durante a própria. Deixa eu ver. Vamos lá. Acredito que eu devo ser um dos mais juniores aqui hoje, né? Do alto dos meus 40 anos, me sinto aprendiz perto de todos. Então são meus meninos, minha esposa, e é isso mesmo, somos 4 contra 1 em casa. E essa foi o nosso evento em 1º de novembro em Atibaia, lá no Bourbon. Somos uma empresa com 300 profissionais em home office, 60% são mulheres, e esses eventos... Você é inteligente, uma salva de palmas. Esses eventos são muito importantes para a sensação de pertencimento de todos, então
é um momento que nós pactuamos os objetivos da próxima temporada. Passando adiante, são 15 anos, portanto, desde os meus 25, eu sou o Crachá 01 aí da GT, Fabrício Gamino, G de Gamino, esse nome vai ser morto, portanto, essa é a última apresentação em público da empresa com esse nome. E nós ajudamos empresas em geral em 3 momentos: antes de inovar, durante a inovação, depois da inovação. Antes da inovação, para que ela tenha um standard, o melhor standard possível, bote um orçamento de inovação compatível com a capacidade dela, estabeleça os ROIs da sua inovação, porque o PDI no ambiente empresarial ele tem que dar lucro e não seja de orelhada. Então a gente segue o standard da ISO 56001, que foi publicado em setembro de 2024, portanto ultra novo. Estamos correndo para ser a primeira empresa que tem um software baseado na ISO no mundo. A gente está já nessa corrida, porque o nosso software já seguia a ISO 56002, que era a diretriz. Durante a inovação, quando a gente está falando de recursos, e aí o FINEP já falou hoje, Embrapi já falou hoje, então são meios, Senais, Cimatec falou hoje, então nós temos aqui, todos esses são auxílios que nós tentamos levar o empresariado para todo esse ecossistema que financia inovação. E depois da inovação, cashback. Existem em todos os países da OCDE, tem dedução incentivada, então a gente consegue isso via lei do bem, que foi colocado pela Débora hoje, lei de informática e outras leis de incentivo. Bom, depois eu retorno um pouquinho nessa questão da GT Group, eu vou tirar, acredito que agora eu vou levantar a bola para o Robinson. Eu sou da época que o Maurício era o melhor levantador do mundo. Vou levantar uma bola positiva para você, Robinson. Vou citar exemplos bem-sucedidos. Coração partido aqui. Eu vou jogar uma moeda para o alto, ela pode cair tanto na regulação como limitadora da inovação, como pode cair nos casos em que a regulação ajuda a inovação. O empresariado oportunista que consegue fazer disso uma oportunidade. Vou citar exemplos dos meus clientes sem quebrar nenhum dos 500 contratos que o Eduardo citou. Vamos lá. Eu vou citar um exemplo mais antigo. 2007, a Anatel criou a famosa portabilidade numérica. E hoje em dia a nossa empresa ela incentiva cerca de 20 mil CPFs de pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia na lei do bem, por exemplo, por ano. Eu lembro perfeitamente que 2007, 2008, 2009, a gente incentivava empresas de software Brasil afora inteiro, de norte a sul do país, que investiram em tecnologia para entregar nesse ambiente de empresas telefônicas, o que viabilizou que hoje em dia nós temos 90 milhões de pessoas que já mudaram de empresa com o mesmo telefone celular. Isso aí é o regulador baixando lá na sua caneta a norma e o mercado corre atrás e vai ter gente ganhando com isso. Vamos mais presente, né? Banco Central. Quem já ouviu falar no Pix? Alguém aqui não tem Pix? Alguém não utiliza Pix? Alguém que é meu. O Pix é um filhote de um regulador, certo? E, inclusive, Estados Unidos está muito interessado e é muito bom para o governo ter o acesso a essa informação que circula dentro do seu servidor ali. Bom, o Open Banking, ele, no ano passado, já tem 42 milhões de empresas que liberaram dados para outros bancos concorrentes para ter empréstimo melhor. Isso aí é filhote de um regulador do sistema financeiro, Banco Central. E a Anvisa? A Anvisa também tem o seu caso favorável a partir de 2020, com esses rótulos que fazem terrorismo na embalagem do produto. Que empresário gostaria de um selo preto, tarja preta no seu alimento? Então, tem um empresário que vai ficar parado, vai deixar um rótulo, a tarja preta no seu alimento, e vai ter um empresário que vai se mexer. E eu vi isso
anos a fio, 2020, 2021, 2022, Fabrício, empresa de suco do Nordeste, tem muito açúcar, vamos ter que achar edulcorante natural, vamos para a stevia, vamos para não sei o que, vamos fazer teste sensorial de um edulcorante novo. Ninguém quer essa tarja preta mais. Isso já é inovação também. Ou seja, esse lado da moeda, da norma que é baixada, em tese para tolir, também gera oportunidade para o bom oportunista. E o oportunista que está vendendo saúde, no caso, né? Eu vou citar um exemplo aqui, e esse eu posso citar porque não é contrato, é um amigo pessoal. Quem já foi em um casamento, festa, já viu o coqueteleiro preparar uma bebida com esse Monin, que eu vou citar? O Brasil agora está numa contenda com a França, então eu posso fazer aqui O Monin é francês, o da direita é brasileiro. Então vamos pichar o francês aqui. Eu vou ter um francês aqui. Vamos pichar o francês e agora. Vamos lá. Eu tomei esse Monin aqui, ele é gostosinho, ele é uma essência de fruta toda artificial. De fruta não tem nada. Se você pega a embalagem, tá lá, escancarado, não contém fruta. O desenho dá vontade de comer a embalagem, de tanta fruta que tem. Quando você vê, não tem nenhuma. E ainda em cima ali, ó, açúcar de cana, é um troço. E aí uma ironia do destino, é um amigo até pessoal, ele viu isso e correu atrás. Não, eu vou, e já está vendendo para tanto quanto é hotel, empresa de eventos, esse drink, que ele é todinho de fruta. Ele fazia roupas, sucos, sorvete, açaí, e criou ali rapidinho, não demorou, e criou um oponente do Monin com direito a deboche na propaganda. Então ali você tem fruta de verdade, uma série de coisas. Foi premiado aonde esse ano? Na França. Está lá, Ciel Innovation 2024, está quentinho. Bom, e aí é isso, né? A Anvisa dando um empurrãozinho, de certa maneira, todo mundo quer saúde, a informação é bem-vinda na embalagem, e a indústria está correndo atrás. O IPCA está em 4,5, mas a indústria aumentou em 8,27 ali, as suas vendas em um ano, recorte de um ano, produtos alimentícios de bem-estar, né? Bom, e aí, voltando para o meu universo, eu vou deixar aqui uma cortesia. Isso aqui não está lançado ainda, depois eu posso voltar, mas quem quiser baixar esse aplicativo, basicamente é o seguinte, isso é uma cortesia para o pessoal da FINEP, é um aplicativo freeware, que qualquer um pode baixar, grátis, e você tem acesso a todos esses editais aí que ficam citados hoje. Se não tiver nenhum, não me cobra, tá? E a ideia é que a gente faça um match gratuito ali. Ele criou aqui hoje, enquanto ele estava de manhã, ele criou... Esse slide aqui eu criei hoje, o aplicativo não foi hoje, senão seria um fenômeno. Não, mas hoje de manhã que deu notícia, foi. Não Foi. Foi aqui que você... Ele não tem marketing, não tem nada, qualquer um pode cadastrar, você pode colocar o CNPJ da sua empresa. A nossa ideia é franquear isso muito mais para o pequeno empresário que hoje não tem acesso à informação. A ideia é fazer um match com editais públicos, e depois também com fundos de venture capital, etc. Mas isso não está disponível, o fundo de investimento. A ideia é fazer match também com a tese de determinados fundos de investimento. Isso vai rodar só ano que vem. Mas nesse exato momento já pode ser feito download. Vou voltar ali, onde é que está. E se tiver bug, avisa só no privado, por favor. Mas qualquer um pode ter acesso. Hoje, esse é o print da minha tela hoje, tá? Tem 44 bi. Dinheiro tem, né? Está disponível, só que nem sempre a informação ela chega na ponta, então qualquer um pode, na palma da mão, acessar a fonte do recurso. Você vê ali, a FINEP, eu citei um
FINEP Mais Inovação é um dos editais que foi citados, hoje está lá dentro. Você pode entrar, favoritar o edital que você preferir. E a ideia é que ano que vem, em algum momento, o próprio empresário consiga fazer a aplicação com multi-agentes de inteligência artificial para poder me desempregar. Porque hoje em dia a gente vive de levar essa informação, né, consultivamente isso para empresas de grande porte, e a gente hoje em dia não impacta pequenas empresas. Então, a nossa ideia é que a gente consiga dar a nossa contribuição, pelo menos para o pequeno empresário ali que está faturando menos de 5 milhões de reais por ano. Tá? Então é isso, a bola para a Anvisa está passada devidamente. Fantástico, né, pessoal? Bom, e por último, mas não menos importante, né? A conversa que nós tivemos preliminar, ela foi muito interessante e muito produtiva. Eu espero que o Robson, nos 15, 20 minutos que ele tem aí, ele consiga passar. Passa um pouquinho, não faz mal. Isso, o que a gente conversou é muito importante, porque esse anseio tem muita. Eu convidei pelo menos 3 fabricantes de máquina aqui, 3 professores universitários. O meu cluster de pesquisa está tudo aqui, tem sócio, enfim, tem uns 15 pessoas aqui altamente interessadas em Anvisa e inovação. Então, passo a palavra agora para o Dr. Robson. Que responsa, hein? Deixa a minha cola aqui. Amiga do tempo, me ajuda ou boto no cronômetro aqui como fez? Bom, gente, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Eu queria parabenizar e agradecer aqui o vereador André Amaral. Vereador, quando a gente tem um parlamento forte, as coisas funcionam, né? Essas iniciativas do parlamento são importantíssimas. E várias das questões da Anvisa nos últimos 20 anos foram resolvidas com intervenção do parlamento. Então, parabéns pela iniciativa. Queria também agradecer aqui a Bionox, o Odinir está ali, o Wilson está trabalhando e o Odinir está aqui. Então, em nome do Odinir, eu agradeço a Edilson pelo convite e a Carla também pela organização. Parabéns a todos vocês. Bom, eu vou começar, eu até fiz uma apresentação, mas assim, começando aqui pela conversa que a gente teve de manhã, pela conversa com o Eduardo e todos vocês, eu acho que a minha apresentação ficou ultrapassada rapidamente. A gente pode até se guiar em algumas questões, mas eu acho importante fazer algumas introduções rápidas aqui e agradecer ao Eduardo pelas palavras e dizer que eu estou na Anvisa há 19 anos, né? Faz 20 anos, próximo ano, eu entrei na Anvisa por meio de concurso público, no ano de 2005. Acontece que eu já entrei na Anvisa, diferente de vários colegas que é o primeiro, não vou falar a idade, senão você faz a conta e chega na minha, né? Mas com 33 para 34 anos, né? 32 anos mais ou menos, eu já tinha uma carreira de iniciativa privada desde os meus 16 anos de carteira assinada. Então eu sei o que é chegar no dia primeiro e a conta não fechar. E a empresa não fechar no azul, você tem que pagar as contas e essa briga diária que o empresário tem. Então isso, acredito eu, que me ajudou muito nessa minha jornada nos últimos 4 anos que eu estou na diretoria da agência. Cheguei na diretoria no dia 7 de abril de 2020, no meio de uma pandemia. Como os senhores viram no meu mini currículo aqui anteriormente, não tenho formação na área de saúde, sou economista. Estou trabalhando a vida toda com gestão orçamentária e financeira, com iniciativa privada e também na Anvisa. Então foi um desafio muito grande, mas eu acho que essa sensibilidade é o que me ajudou a conseguir fazer, né, uma gestão razoável à frente de uma das diretorias da Anvisa. E também o que tem ajudado muito a gente mudar esse paradigma da Anvisa é que eu passei a ir nas empresas para poder ver qual é o problema das empresas e se aquela norma que nós estamos pensando em editar ou que nós editamos, ela é execuível na prática. E em várias ocasiões, na linha de produção de uma empresa, eu com a minha equipe, olhando ali as caixinhas de medicamentos serem listadas e serem embaladas, a gente voltou para a agência e falou assim: essa norma não pode ficar desse jeito, porque é inexequível. Não é possível se realizar
dessa forma, e a gente tem tentado buscar soluções por aí, né? Eu poderia ficar aqui 15 minutos, 20 ou 1 hora falando elogiando, né, o trabalho da agência na qual eu estou há 20 anos, mas eu penso que aquilo que a gente faz no tempo correto e faz bem feito é a obrigação da agência, a obrigação do servidor público, né? Então a gente tem que conversar e trocar ideias de onde estão os gargalos e aonde nós temos que melhorar. Porque o que já está bom vai permanecer bom, isso não é objeto de a gente voltar nele, a não ser se for para melhorar mais ainda, né? Queria dizer para vocês que, lendo uma matéria, foi isso que o Eduardo falou agora há pouco, lendo uma matéria sobre a transição governamental nos Estados Unidos, os novos diretores do FDA, do CDC, do Ministério da Saúde, ela começa assim, mais ou menos assim: o FDA, que está no subúrbio de Washington, com 18 mil funcionários, é responsável por regular medicamentos, alimentos, dispositivos médicos, ela está em todo o rol de questões que a Anvisa regula. 18 mil funcionários, a Anvisa tem hoje 1.400. Eu acho que 18 mil é muito, né? Mas a gente regula, em 2010, 11, 12, não lembro, a gente teve um convênio com o IBGE fazia a medição de quantos por cento do PIB do Brasil a Anvisa regulava. O IBGE mediu 22,7% do PIB brasileiro passa pela regulação da Anvisa. Nós temos hoje, só para vocês terem ideia, a Anvisa fez 25 anos esse ano, nós temos hoje o menor contingente de pessoas desde a criação da Anvisa. Tá? A gente chegou a ter 2.300 servidores, estou arredondando números de 2007, hoje nós estamos com 1.300, os 300 podem se aposentar a qualquer momento. E, diferentemente de todos os setores regulados pela Anvisa, todos sem exceção, de agrotóxico, a tabaco, a medicamento, a dispositivo médico, a semeante, a cosméticos, a serviço de saúde, diferente de todos os setores que, ano a ano, graças a vocês, aos senhores empreendedores, eles crescem vertiginosamente, a Anvisa diminui ano a ano. Então, como vamos fazer? Vamos sentar no meio-fio e chorar? Não vai resolver. Então, a gente tem que inovar, a gente tem que procurar novas formas de fazer, porque não é objetivo e nem intenção da Anvisa querer dobrar o seu número de servidores, passar para 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? Isso até para a nossa realidade do Brasil, isso é inviável, é inexequível. Então a gente tem que procurar formas de fazer diferente, trazendo a segurança sanitária para todos que precisam. Só que existem muitas barreiras, né? E para citar a sua apresentação ali da lupa da rotulagem frontal de alimentos. Foi uma regulação de 2020 que foi editada no momento que a gente via ali na frente o fim da pandemia. Então nós colocamos um prazo de adequação das empresas de 3 anos, né? Só que a pandemia não acabou em dezembro de 2020, certo? Quando foi agora em outubro do ano passado, está fazendo 1 ano, chegou o fim do prazo em que as indústrias de alimentos poderiam continuar embalando medicamentos sem a lupa. E 80 empresas protocolaram na Anvisa um pedido de extensão de prazo para não descartar embalagens que já estavam adquiridas, que era se não me falar a memória, algo em torno de 60 bilhões de reais. E é comum na Anvisa a gente rever aquilo que fez, olhou lá em 2020, realmente o prazo, né, para colocar essas embalagens foi curto, então nós podemos conceder sim mais um prazo para aquelas embalagens que já estão adquiridas. O cara não pode continuar comprando, né? E assim levamos um voto para o colegiado aprovou e a gente concedeu mais um ano de prazo razoável, né? Razoável para muitos, mas no Brasil nem sempre o que é razoável pode ser feito. Recebemos uma ação judicial, né, dizendo que a gente é vendido para a indústria de alimentos, que não sei o que, tal, acusando a gente de improbidade administrativa e tudo mais. Estamos respondendo essa ação judicial. Então, essa questão da inovação também, ela tem que ser com muito cuidado, porque dependendo do passo que a gente dá, a gente pode ter problemas sérios aí com os órgãos de controle, né?
Bom, uma outra questão também para poder ligar aqui no que o Norberto disse é a ocupação da agência por aquilo que não vai se transformar em benefício para a população. O Norberto trouxe um dado, eu vou trazer um outro dado, Norberto, que acho que nesse mesmo evento estava, que 45% dos medicamentos registrados na Anvisa não são comercializados no Brasil. Ou seja, não chega. Então, a empresa vai lá, registra, tem um produto e não comercializa. Ou seja, se a gente fizer uma conta de padaria, eu poderia reduzir a fila do registro de medicamento pela metade. Se eu não tenho esses 45%, eu só iria cuidar dos outros 50%. Então, são desafios muito grandes. E nós temos que sempre estar atentos na regulação, porque a gente estava falando isso agora há pouco, nem por isso que eu digo que a minha apresentação ficou obsoleta, é que há aqueles que têm um interesse em fortalecer a regulação, que são vocês, que querem produtos de qualidade, querem produtos seguros, eficientes, e tem aqueles que não, que querem a bagunça, só pensa na questão do dinheiro. A gente tem um caso recente agora, de uma ação que a Anvisa tomou dos implantes hormonais. É uma necessidade de saúde de determinados pacientes que precisam, mas que banalizou de uma tal forma que o regulador tem que entrar com ação, e aí juntamente com os conselhos de classe, porque os conselhos não podem deixar que meia dúzia de profissionais inescrupulosos surge toda uma coletividade. Voltando um pouco para a apresentação, esse aqui é o nosso mapa estratégico. Ele é o 2024-2027. Por que eu trouxe ele? Porque o planejamento estratégico da agência nos últimos 20 anos, ele era de 100, 200, 300, 400 páginas. Esse colegiado virou para a nossa assessoria de planejamento e disse: a gente quer algo simples, que a gente consiga alcançar e que a gente consiga olhar e a gente se entenda. Então a gente tem 4 objetivos que a gente pode dizer assim, que eles estão olhando para fora, para o regulado, que conversa com tudo isso que eu disse para os senhores até agora, que é viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais à saúde da população, contribuir para o desenvolvimento no país de novas tecnologias promissoras na área da saúde, está no nosso planejamento estratégico, antecipar e responder efetivamente às crises sanitárias, acho que isso aqui é para poder, Chico ali, e empoderar pessoas com informações para fazer as melhores escolhas em saúde, a rotulagem frontal do medicamento. Está ali, alto em açúcar, alto em sódio, quer dizer, basta você informar para a população o que está acontecendo. Então, vocês veem que o que a gente escolheu é uma lupa, não foi uma caveira. E estava lá no AIR, poderia ser uma caveira, um triângulo, um semáforo, que era para assustar, não. É só, nosso objetivo é informar a sociedade. E esses 3 internos, que é obter o reconhecimento como autoridade sanitária de referência internacional. Isso é importante, por quê? Porque se a Anvisa, se o Brasil, na realidade, se o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque não é a Anvisa, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele é os 3, ele é federal, ele é estadual e ele é municipal. O senhor sabe muito bem disso, tem licenças que é só o município e tudo mais. Se o Brasil conseguir esse reconhecimento, os fornecedores brasileiros entram na lista de fornecedores da Organização Mundial de Saúde. Os senhores podem vender para qualquer país em que a OPAS, se for na América do Sul, nas Américas, ou a OMS compra. Os fornecedores brasileiros passam a poder ser pré-qualificados pela OMS. Para os senhores terem ideia, eu não tenho número, mas está aqui o Leandro, um percentual muito grande, por exemplo, das vacinas aplicadas no cidadão brasileiro são adquiridos de empresas pré-qualificadas pela OMS, ou seja, é um poder de compra muito grande. Então, não é uma busca da Anvisa em si, é do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e da Anvisa, naturalmente. E aí a gente tem que promover o uso intensivo de dados. Nós não vamos conseguir, nem queremos 18 mil pessoas, então a gente precisa de usar as inteligências, os dados que tem, para a gente fazer as melhores decisões. E desenvolver pessoas para o futuro.
Bom, eu vou ver se tem. Bom, aqui eu escolhi, né, 3 iniciativas para poder trazer para os senhores, para poder informar, para mostrar dessa teoria toda que eu disse até agora, o que na prática nós já aplicamos, o que na prática nós já estamos fazendo. Primeiro foi a gente a agência aderir a esse programa OEA, que é o Operador Econômico Autorizado, que é um programa da Receita Federal, que é o famoso Canal Verde, né? A Anvisa, eu vou passar aqui, ela é o maior, ela é o maior anuente do sistema de comércio exterior do país. No ano de 2023 foram analisadas 392.779 processos de importação pela agência. Com esse canal verde, com esse OEA, qual que é a ideia, né? É uma RDC que a gente tem, as empresas se apresentam voluntariamente e a gente qualifica e ele ganha, vamos dizer assim, um certificado para o Canal Verde da agência, da agência, né? Então, a menina do tempo ela não falha. Então, e aí, o que significa isso, gente, na prática? Significa uma divisão de responsabilidade. O regulado e o regulador precisa ter uma confiança mútua. A gente não pode ficar brincando de polícia e ladrão. O regulador vai atrás, o regulado esconde e a gente vai vendo quem tem que ter uma responsabilidade junto, né? Então está aqui o certificado, eu confio nessa empresa, então tudo que ela importar vai passar pelo Canal Verde. E olha que isso é de uma importância muito grande. Tem produto que fica 40 dias parado no aeroporto, né, Juliana? Então, assim, ela sofre, ela sabe disso, né? Então, assim, isso é um custo muito grande. Agora, um detalhe, eu confio. Agora, se você não cumprir aquilo que a gente acordou, aí você vai para o Canal Vermelho, vai para o cantinho do pensamento, né? E aí a gente vai rever as nossas condições até conquistar a confiança em você de novo. Então, a gente estima que 10% desses 392 mil processos já serão de Canal Verde OEA. Nós recebemos até essa apresentação 35 pedidos, já tínhamos publicado 18 certificados de OEA, né? Bom, o Norberto falou muito bem, a política de inovação da Anvisa, que surgiu dessa provocação da equipe lá nesse evento lá que o presidente Antônio Barra Torres estava, com uma portaria que foi publicada, e já fruto também dessa portaria, Norberto, não sei se você acompanhou, tem esse projeto Inova Anvisa. É um projeto que é feito por meio do PROAD SUS, em parceria com o Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo, onde nós estamos fazendo um diagnóstico do que a Anvisa precisa fazer para ser uma agência inovadora. E, muito provavelmente, alguns dos senhores podem ser procurados por esses pesquisadores para responder perguntas. Nós, diretores, já fomos entrevistados, o setor regulado vai ser entrevistado, as associações deverão ser procuradas. É um projeto de 2, 3 anos que, no final, a gente espera que a gente tenha um diagnóstico do caminho a ser percorrido, né, pela agência. O edital de inovação, para poder finalizar, que é aquele que o Norberto falou, que foi também um compromisso feito por mim e pela diretora Meiruzzi naquele workshop de inovação da ABQIF que teve lá em outubro de 2023 na agência. Em janeiro a gente publicou o edital e olha só, gente, a gente recebeu 38 propostas e selecionamos 3 startups, porque essa era a regra do edital. Por quê? Porque eu só tenho 1.400 pessoas, então eu tenho que tirar uma pessoa do registro da fila para acompanhar o desenvolvimento desses produtos desde o início, porque é importantíssimo, porque as pessoas, e principalmente as startups que são inovadoras, não conhecem o caminho da regulação. Então, uma falha que você tem lá no início do desenvolvimento pode impedir que o produto chegue no Brasil. Por quê? Porque a gente precisa de ter dossiê, a gente precisa ter instrumentos calibrados. Então, se uma medição você fez e o instrumento não estava devidamente calibrado, como que ao final a gente tem esse processo? Então, a gente teve esses 3 projetos vencedores, naturalmente, como são produtos de desenvolvimento, a informação é restrita ainda, por isso que eles são essas siglas aí, né? Mas assim, a Anvisa acompanhará e está acompanhando já durante os próximos 3 anos desses 3 projetos.
Esse projeto ele não é uma novidade, ele é algo que nós fizemos durante a pandemia, porque a gente aprendeu muito, como todos nós, durante a pandemia, que seria o ideal para todos os processos da Anvisa, que é a submissão contínua. A submissão contínua nada mais é do que a Anvisa ter a possibilidade de acompanhar junto com a empresa, com a indústria, com o desenvolvedor, o passo a passo do desenvolvimento de um produto, para ao final também não chegar lá o pacote de, agora não é pacote de papel mais, né, os megabytes lá de informações, e a senhora falhou aqui, então a gente já ir ajustando o caminho ao longo do tempo, que é um outro desafio legal também que a gente tem, porque eu, como sou da área de gestão orçamentária, mais de uma vez eu já procurei a auditoria interna, já procurei o TCU, porque eu estou com um processo de compra complicado e quero discutir com eles qual a resposta que se tem. Eu não posso opinar, porque depois eu vou auditar. Né, Leandro? Então, assim, são os desafios que a gente tem, mas a gente é brasileiro e não desiste. Né? Muito obrigado. Bom, o adiantar da hora está funcionando. Alô, alô? A gente vai, eu não sei se tem alguma pergunta, eu perguntei, não tem nenhuma pergunta escrita, alguém está com algum prurido que não vai conseguir dormir sobre a Anvisa hoje? Podemos dizer, fale agora ou cale-se para sempre. Bom, é o seguinte, ainda estamos no meio da programação, vai acontecer mais coisa não aqui, mas no resto do ambiente, então eu queria encerrar falando assim, quão auspicioso, quão rico, quão importante foi essa reunião hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo, Roberto, Fabrício, Robson.